Em uma noite fria de tempestade, uma mulher humilde ofereceu seu único casaco a um homem tremendo no ponto de ônibus, sem saber que ele era um CEO milionário que mudaria sua vida para sempre. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Ana saiu do prédio empresarial com os ombros caídos e um suspiro pesado. Era a 5ª entrevista da semana, e como todas as outras, terminou com aquele sorriso educado, seguido pela frase que ela já conhecia de cor. Entraremos em contato se houver interesse. A chuva caía impiedosa sobre a cidade. Ana apertou contra o peito o envelope plástico onde guardava seus currículos. Agora encharcados, as letras do seu nome começando a borrar nas bordas. Eram suas últimas cópias impressas, que havia conseguido fazer na lan house próxima à pensão onde morava. Vai dar certo na próxima, murmurou para si mesma enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, a imagem do filho de 5 anos estampada em sua mente como a única força que a mantinha seguindo em frente. O vento gelado deixava seu rosto frio, mas ela não tinha mais energia para se importar. O dinheiro do último bico como diarista havia acabado 3 dias atrás, e a reserva era insuficiente até para o aluguel da semana. Pedro, seu filho, estava esperando em casa com a vizinha, provavelmente ansioso pelo lanche que ela não tinha mais como comprar. Chegando ao ponto de ônibus, Ana se encolheu sob a pequena cobertura que mal a protegia da chuva. Foi então que notou um homem encostado no poste próximo, visivelmente desconfortável. Ele usava um terno elegante que já estava parcialmente encharcado. Mesmo sob a chuva, era possível ver que suava, apesar do frio. Ana tentou não olhar, concentrando-se em suas próprias preocupações. Mas algo na respiração irregular do homem chamou sua atenção. Ele estava pálido, com olheiras profundas, segurando-se no poste como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento. "Está tudo bem com o senhor?" perguntou finalmente, vencendo a hesitação inicial. O homem virou o rosto em sua direção, os olhos levemente desfocados. Seu rosto tinha traços asiáticos delicados, mas agora estavam contorcidos em uma expressão de desconforto. "Eu estou..." Ele tentou responder, mas sua voz saiu fraca. "Hipoglicemia. Preciso de açúcar." Ana reconheceu imediatamente a situação. Seu primo tinha diabetes e já tinha presenciado episódios semelhantes. "Espere aqui", disse ela, decidida. "Não tenho carteira, esqueci." Ele tentou explicar, suas pernas visivelmente tremendo. Ana olhou para o céu cinzento, depois para o envelope em suas mãos, onde todos os seus currículos estavam. Não havia tempo para pensar. Tirou seu casaco, o único que tinha e que a protegia da chuva, e colocou sobre os ombros dele. "Segure-se mais um pouco", disse ela, ajudando-o a sentar-se no banco do ponto. Ana correu 3 quarteirões, sob a chuva torrencial, até a padaria mais próxima. O dinheiro da passagem era tudo o que tinha no bolso. R$4,75, suficiente para um suco de laranja em caixinha e um pão de mel. Quando voltou, o homem estava com a cabeça entre as mãos, ainda mais pálido. "Aqui", ela disse, abrindo o suco e oferecendo-o. "Beba devagar." Ele obedeceu, os dedos tremendo enquanto segurava a caixinha. Depois comeu o pão de mel em pequenas mordidas, seguindo as instruções gentis de Ana. "Como você sabia?" perguntou ele após alguns minutos, quando a cor começava a voltar ao seu rosto. "Meu primo tem diabetes. Já vi isso algumas vezes." Ana respondeu, empurrando uma mecha de cabelo molhado para trás da orelha. Sua blusa estava encharcada, mas ela tentava não demonstrar o frio que sentia. O homem a encarou, seus olhos escuros agora focados e atentos. Havia algo naquele olhar que Ana não conseguia decifrar. Talvez gratidão, talvez surpresa. "Você me salvou", ele disse com um sotaque suave. "Sou Ji-woo." "Ana", ela respondeu simplesmente, estendendo a mão para verificar a testa dele.
Está melhor? Quer que chame uma ambulância? Não, não precisa. Já estou melhor, obrigado. Ji-woo respirou fundo. Meu motorista está vindo me buscar. Ana olhou para o relógio do poste. Havia perdido seu ônibus e agora teria que esperar mais 40 minutos pelo próximo. Seu casaco. Ji-woo tentou tirar o casaco dela para devolver, mas Ana fez um gesto para que ele parasse. Fique com ele até seu motorista chegar. Está chovendo muito. Ji-woo olhou para ela, verdadeiramente intrigado. Por que você fez isso? Gastou seu dinheiro comigo, deu seu casaco, nem me conhece. Ana deu de ombros, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios cansados. Porque você precisava de ajuda, e isso não tem preço. Ji-woo manteve os olhos fixos nela, como se tentasse gravar cada detalhe de seu rosto. Uma lágrima solitária se formou no canto de seu olho, misturando-se com as gotas de chuva. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado de verdade. Ana sorriu, sem saber que aquele momento sob a chuva havia acabado de mudar o curso de 2 vidas para sempre. Ji-woo abriu os olhos lentamente, desorientado por um momento ao encarar o teto do quarto de hotel. A luz da manhã entrava suavemente pelas cortinas. Seu corpo ainda lembrava da sensação de fraqueza do dia anterior, mas sua mente estava ocupada com uma única imagem, o rosto daquela mulher sob a chuva. Ana, ele sussurrou, testando o nome em sua língua. Levantou-se e caminhou até o cabide onde estava pendurado um casaco simples, gasto nas mangas. Não era nada comparado aos seus ternos italianos, mas representava algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Ji-woo aproximou o tecido do rosto e fechou os olhos. Ainda tinha o cheiro dela. Um toque na porta o trouxe de volta à realidade. Sr. Park, o carro está esperando. A reunião começa em 40 minutos. Anunciou seu assistente. Estou indo, Seok, respondeu Ji-woo, colocando cuidadosamente o casaco na mala. Durante toda a manhã, na sala de reuniões com vista para a cidade de São Paulo, Ji-woo não conseguiu se concentrar. Enquanto executivos discutiam números e estratégias, sua mente vagava para aquele ponto de ônibus, para o gesto daquela desconhecida que havia arriscado seu último dinheiro por alguém que nem conhecia. Sr. Park? Sr. Park, está com nós? A voz de um dos diretores o chamou de volta. Sim, desculpe. Pode repetir a pergunta? Quando a reunião terminou, Ji-woo chamou Seok para sua sala privativa. Preciso que encontre alguém para mim, disse ele, olhando pela janela. Seok levantou as sobrancelhas surpreso. Uma mulher? Sim, seu nome é Ana. A encontrei ontem quando tive aquela crise de hipoglicemia. Ela me ajudou. Apenas... Ana, sem sobrenome? Ji-woo virou-se para encarar seu assistente. Use as câmeras de segurança do caminho que fizemos ontem, entre 3 e 4 da tarde. Próximo àquele ponto de ônibus na Avenida Paulista. Ela tem por volta de 30 anos, cabelo castanho escuro, altura média. Estava usando uma calça jeans e uma blusa azul clara. Seok fez anotações rápidas em seu tablet. Posso perguntar por quê, senhor? Isso não é comum em seu comportamento. Ji-woo ficou em silêncio por alguns segundos, considerando a pergunta. Você sabe quanto tempo faz desde que alguém fez algo por mim, sem esperar nada em troca, Seok? O assistente não respondeu. Essa mulher gastou seu último dinheiro para me comprar um suco. Deu seu único casaco para me proteger da chuva. E sabe o que mais me impressionou? O jeito como ela olhou para mim. Como ela olhou para o Senhor. Como se eu fosse apenas um homem precisando de ajuda. Não o CEO da Park Industries, não o bilionário, não o magnata coreano como aquela revista me chamou mês passado. Ji-woo suspirou. Ela viu apenas alguém que precisava de ajuda. Seok permaneceu em silêncio, observando seu chefe com curiosidade. Em 12 anos trabalhando juntos, nunca o tinha visto assim. Senhor, se me permite, o senhor nunca se envolve com estranhos.
É uma questão de segurança que o senhor mesmo estabeleceu. Ji-woo sorriu levemente, ainda olhando para o horizonte da cidade. Ela não é uma estranha, Seok. Ela é a mulher que me salvou. Enquanto isso, a dezenas de quilômetros dali, Ana acordava sobressaltada com o choro de Pedro. O pequeno havia caído da cama improvisada que dividiam. "O que foi, meu amor?" perguntou ela, abraçando o filho. "Tive um sonho ruim", murmurou o menino entre soluços. Ana o embalou gentilmente, cantarolando uma canção de ninar, mesmo sabendo que ambos teriam que levantar logo. Precisava deixá-lo com Dona Cecília, a vizinha, para continuar sua busca por emprego. Olhou para o canto do pequeno quarto, onde ficava pendurado seu único casaco. Só então lembrou que o havia dado aquele homem no ponto de ônibus. Suspirou, pensando em como faria para enfrentar o frio daquela semana. "Mamãe, estou com fome", disse Pedro, esfregando os olhinhos. "Vamos preparar um café bem gostoso", ela respondeu com um sorriso, escondendo a preocupação de que o café bem gostoso seria apenas o resto do pão do dia anterior com margarina. Enquanto preparava o café da manhã, Ana pensou brevemente no homem do dia anterior. Havia algo em seus olhos, uma solidão profunda que nem todo o dinheiro do mundo poderia esconder, porque ela reconheceu nele o mesmo tipo de vazio que às vezes sentia. "O que está pensando, mamãe?" perguntou Pedro, observando-a com seus grandes olhos curiosos. Ana sorriu, afagando os cabelos do filho. "Nada importante, meu amor. Só pensando em como a vida às vezes nos surpreende." Na sala de segurança do edifício empresarial, Seok revisava atentamente as gravações das câmeras de vigilância. Seus olhos atentos seguiam cada movimento nas telas que mostravam diferentes ângulos da Avenida Paulista. "Aqui", disse ele para o técnico ao seu lado. "Pare neste momento." A imagem congelou, mostrando uma mulher de estatura média cobrindo um homem com seu casaco. Mesmo com a baixa qualidade da imagem, era possível ver a expressão de genuína preocupação em seu rosto. "Amplie o rosto dela e capture a melhor imagem que conseguir", instruiu Seok. "E não comente com ninguém sobre isso." O técnico olhou para ele, curioso. "É algum problema de segurança, senhor?" "Não. É um assunto pessoal do Sr. Park." Enquanto isso, em seu escritório, Ji-woo estava perdido em suas memórias. A mulher do ponto de ônibus havia despertado algo que ele mantinha trancado há anos, lembranças de sua própria infância em Seul, quando sua família mal conseguia pagar o aluguel de um pequeno apartamento. "Sr. Park", a voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos. "A reunião com os investidores está marcada para as 2h." "Obrigado, Min-ji", respondeu ele, voltando ao presente. Ele pegou o casaco de Ana, que estava guardado em uma gaveta de sua mesa. Com cuidado, checou os bolsos, procurando qualquer indício que pudesse levá-lo até ela. Encontrou apenas um pequeno papelzinho com uma lista de compras. Arroz, feijão, leite, material escolar, Pedro. Ji-woo sentiu um aperto no peito. Aquela mulher provavelmente estava lutando para sobreviver. Ainda assim, havia arriscado seu conforto por ele. Como poderia retribuir sem parecer invasivo, sem fazer com que ela se sentisse diminuída? "Eu era como ela", murmurou para si mesmo. Invisível para os ricos, lutando todos os dias. A quilômetros dali, Ana caminhava pelas ruas do centro, uma pequena caixa de isopor improvisada com brigadeiros caseiros em mãos. Tinha acordado às 4 da manhã para preparar os doces, na esperança de vender o suficiente para pagar a conta de luz que venceria no dia seguinte. R$2 cada, 3 por 5, dizia aos transeuntes apressados, recebendo mais negativas que sorrisos. Quando seu celular tocou, ela atendeu rapidamente, tentando equilibrar a caixa. "Alô? Bom dia, estou falando com Ana Silva?", perguntou uma voz feminina e profissional. "Sim, sou eu. Estou ligando da Corporação Estrela. Recebemos boas recomendações sobre seu currículo e gostaríamos de marcar uma entrevista para amanhã às 9h."
Ana parou no meio da calçada, surpresa. Meu currículo? Mas eu não me lembro de ter enviado para vocês. Foi uma indicação interna, respondeu a mulher com um tom neutro. Estamos com uma vaga para assistente administrativa que acreditamos combinar com seu perfil. Ana segurou o telefone com mais força, desconfiada. A vida lhe ensinara que oportunidades inesperadas geralmente vinham com alguma armadilha. Posso perguntar quem me indicou? Infelizmente não tenho essa informação, mas posso garantir que somos uma empresa séria. Se preferir, pode verificar nosso site oficial. Após desligar, Ana ficou parada, pensativa. Parecia bom demais para ser verdade. Nos últimos meses, havia enviado tantos currículos sem resposta que já começava a perder as esperanças. Deve ser algum engano, sussurrou para si mesma. No fim do dia, com apenas metade dos brigadeiros vendidos, Ana voltou para casa, o coração pesado com preocupações. O dinheiro arrecadado não seria suficiente para a conta de luz. Na cobertura de um dos edifícios mais luxuosos da cidade, Ji-woo encarava a cidade iluminada. Em sua mão, o relatório de Seok com todas as informações que conseguiram reunir sobre Ana. Endereço, histórico profissional, situação atual. O senhor quer que eu envie alguém para contatá-la? Perguntou Seok, em pé ao seu lado. Ji-woo balançou a cabeça negativamente. Não, ela não aceitaria ajuda direta. Há muito orgulho naqueles olhos. Então, o que pretende fazer? Ji-woo ficou em silêncio por alguns instantes. Eu quero vê-la pessoalmente, sem seguranças, sem assistentes. Só eu. Seok arregalou os olhos, genuinamente alarmado. Senhor Park, isso é contra todos os protocolos de segurança. Se algo acontecer, nada vai acontecer. Interrompeu Ji-woo com firmeza. Eu cresci em bairros muito piores que esse onde ela mora. Sei me cuidar. Mas já tomei minha decisão, Seok. Prepare apenas um carro discreto para amanhã sem motorista e um pacote. Que tipo de pacote, senhor? Ji-woo sorriu levemente, olhando para o casaco desgastado que ainda mantinha consigo. Um que não pareça caridade, mas gratidão. O sol da tarde já começava a perder força quando Ana se posicionou próxima ao portão da escola municipal. Sua pequena caixa de isopor estava recheada com brigadeiros frescos, cuidadosamente enrolados durante a madrugada. Vestia um moletom cinza simples e mantinha os cabelos presos em um coque improvisado. Brigadeiros, 3 por R$5, anunciava ela com um sorriso, enquanto as crianças começavam a sair acompanhadas dos pais. Uma senhora se aproximou, acompanhada de uma menina de aproximadamente 7 anos. Quanto está o brigadeiro, minha querida? Perguntou gentilmente. R$2 cada ou 3 por 5? Respondeu Ana. Vamos levar 3 então. A senhora sorriu, enquanto a menina saltitava animada. Ana agradeceu, entregando os doces embrulhados em papel colorido. Cada venda significava um passo a mais para conseguir pagar as contas do mês. A entrevista daquela manhã havia sido estranha. Perguntas vagas sobre suas habilidades e experiências, sem detalhes sobre a vaga em si. Ela saiu de lá com aquela sensação familiar de que nada daria certo. De repente, sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observada. Ao virar o rosto, seu coração congelou. A menos de 10 metros de distância estava ele, o homem do ponto de ônibus. Usava roupas simples, diferente do terno elegante do primeiro encontro, calça jeans escura e uma camisa azul de botões. Parecia quase um homem comum, não fosse por sua postura impecável e o brilho inconfundível de seus sapatos italianos. Ji-woo caminhou em sua direção, carregando um pacote embrulhado em papel pardo e o que parecia ser seu casaco dobrado. Oi, disse ele simplesmente ao se aproximar. Ana deu um passo para trás, surpresa e confusa. Como você me encontrou? Perguntou, a voz mais baixa que o normal. Ji-woo hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não foi difícil.
Você mencionou onde morava quando conversamos. Não, não mencionei, respondeu Ana, agora claramente desconfiada. Por que você veio atrás de mim? Ji-woo respirou fundo. Vim devolver seu casaco, respondeu ele, estendendo a peça dobrada, e agradecer adequadamente. Ana olhou para o casaco, depois para o pacote em suas mãos. O que é isso? Perguntou, sem fazer menção de pegar nenhum dos dois. Apenas algumas coisas. Ele parou ao ver a expressão no rosto dela endurecer. Não é caridade, é gratidão. Ana cruzou os braços, o orgulho ferido estampado em cada linha de seu rosto. Eu não fiz aquilo para ganhar nada, disse ela, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Não quero que pense que ajudei esperando recompensa. Ji-woo sorriu levemente. Sei disso. Justamente por isso, você merece tudo. Ana olhou para o chão, depois para sua caixa de brigadeiros, depois de volta para ele. Como soube realmente onde me encontrar? Perguntou finalmente. Ji-woo suspirou. Tenho recursos. Sou alguém com certa influência. Algum político? Perguntou ela, levemente irônica. Não, sou empresário. Vim da Coreia há alguns anos para expandir os negócios aqui. Olha, eu agradeço, mas não posso aceitar presentes de estranhos. Já é difícil o suficiente lidar com as pessoas, pensando que estou atrás de ajuda o tempo todo. Ji-woo concordou com a cabeça, compreendendo perfeitamente. Colocou o pacote e o casaco no chão entre eles. Não vou insistir, disse ele, mas também não vou levar essas coisas de volta. Ele tirou do bolso um cartão de visita simples, branco com letras pretas, e o ofereceu a ela. Caso precise de algo real, disse ele, enfatizando a última palavra. Ana hesitou, mas acabou pegando o cartão, lendo o nome impresso. Ji-woo Park, CEO, Park Industries. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Já tinha visto aquele nome em algum jornal. Algo sobre um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil. Você é... Ela começou, mas não conseguiu terminar. Apenas alguém que você ajudou quando precisava, respondeu ele com simplicidade. E que nunca esquecerá isso. Ji-woo sorriu novamente, um sorriso leve e genuíno antes de se virar para ir embora. O suco estava muito bom, por sinal, disse ele, olhando por sobre o ombro enquanto se afastava. Ana ficou parada, o cartão em uma mão, a outra cobrindo a boca em choque. Olhou para o pacote no chão, para o casaco, para o cartão e de volta para a figura dele se afastando. Espere! Chamou ela impulsivamente. Ji-woo parou, virando-se. Obrigada por devolver meu casaco, disse Ana, finalmente permitindo-se um pequeno sorriso. Ele apenas concordou e continuou seu caminho, deixando Ana com muito mais perguntas do que respostas. Ana ficou parada na calçada por alguns minutos, observando a silhueta de Ji-woo desaparecer entre os carros. O cartão em sua mão a deixava desconfortável. Com um movimento rápido, o amassou e jogou na lixeira próxima ao portão da escola. Não preciso de caridade, murmurou para si mesma, recolhendo sua caixa de brigadeiros. Deu 3 passos, mas parou. Olhou de volta para a lixeira, para o casaco e o pacote ainda no chão. Seu coração batia acelerado, dividido entre o orgulho e a necessidade. Pedro precisava comer. As contas precisavam ser pagas. Com um suspiro profundo, voltou até a lixeira e, após olhar para os lados para certificar-se de que ninguém a observava, pegou o cartão amassado. Alisou-o contra a perna da calça e o guardou no bolso. Depois pegou o casaco e o pacote, enfiando-os rapidamente na bolsa. Ao chegar em casa, escondeu o pacote embaixo da cama antes que Pedro o visse. O menino estava brincando com blocos de montar velhos na sala minúscula. Mamãe! Exclamou ele, correndo para abraçá-la. Dona Cecília me deu biscoitos. Ana sorriu, abraçando-o forte. Que bom, meu amor. Você fez a lição? Mais tarde, depois que Pedro dormiu, Ana sentou-se no chão do banheiro.
O único lugar onde poderia chorar sem que o filho ouvisse. Abriu a geladeira antes de entrar. Um pedaço de queijo, meia garrafa de leite e algumas cenouras. Nada mais. As lágrimas desceram silenciosas enquanto ela abria o pacote que Ji-woo havia deixado. Dentro, encontrou alimentos não perecíveis, uma caixa de leite, algumas roupas infantis que pareceriam novas se não fossem pelas etiquetas cortadas, e um envelope com dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado. "Meu Deus!" sussurrou, o coração apertado. A quilômetros dali, em seu escritório na cobertura de um edifício empresarial, Ji-woo observava as luzes da cidade. Não havia conseguido voltar ao trabalho depois daquele encontro. Seok entrou silenciosamente, colocando uma pasta sobre a mesa. "Senhor, os diretores estão preocupados com seu comportamento nos últimos dias. Dizem que está distraído nas reuniões." Ji-woo não se virou. "O que você acha, Seok?" "Senhor, o que você acha dessa situação toda? De eu, um CEO de multinacional, estar obcecado por ajudar uma vendedora de brigadeiros?" Seok ajustou os óculos pensativo. "Acho que é humano, senhor." Ji-woo riu. "Humano? Sim, suponho que seja." Virou-se finalmente para encarar seu assistente. "Quando foi a última vez que fiz algo realmente humano, Seok?" O assistente não respondeu imediatamente. "Ela me lembrou de quem eu era antes de tudo isto", continuou Ji-woo, gesticulando para o escritório luxuoso. "Antes do dinheiro, dos carros, dos hotéis 5 estrelas. O senhor veio de origens humildes", concordou Seok, "mas transformou isso em algo extraordinário." "E para quê?" perguntou Ji-woo, mais para si mesmo que para seu assistente. Na manhã seguinte, Ana acordou com batidas fortes na porta. Levantou-se sobressaltada, encontrando o senhorio com expressão irritada. 3 semanas de atraso, Ana", disse ele sem cumprimentá-la. "Não posso esperar mais. Senhor Oliveira, por favor, só preciso de mais alguns dias. Já ouvi isso antes. Tenho 5 famílias na fila querendo este quarto. Ou paga hoje, ou preciso que saia até a noite." Ana sentiu o chão desabar sob seus pés. "Não tenho para onde ir com meu filho", sussurrou. "Sinto muito. Negócios são negócios." Quando ele saiu, Ana encostou-se na parede, respirando fundo para conter o pânico. Pedro a observava com olhos assustados do canto da cama. "Vamos ter que mudar de casa, mamãe." Ana engoliu o nó na garganta e sorriu, tentando parecer forte. "Talvez, meu amor, mas vai ficar tudo bem." As horas seguintes foram tensas. Ana usou o dinheiro que Ji-woo havia deixado para pagar o senhorio, mas ele já havia prometido o quarto para outra família. Teriam que sair de qualquer forma. Com o filho nos braços e 2 sacolas contendo todos os seus pertences, Ana caminhou sem rumo até encontrar uma igreja que sabia acolher famílias em situação de emergência. "Só por uma noite", explicou a senhora voluntária. "Temos muitas pessoas precisando." À noite, deitada em um colchão fino no salão comunitário, com Pedro adormecido ao seu lado, Ana finalmente permitiu-se chorar. Com mãos trêmulas, tirou o cartão de Ji-woo do bolso. "Caso precise de algo real", ele havia dito. Precisar era uma palavra pequena demais para o abismo em que se encontrava. Com o coração pesado e o orgulho em pedaços, Ana pegou o celular e discou o número no cartão. 3 toques depois, uma voz feminina atendeu. "Escritório do Sr. Park." Eu gostaria de falar com Ji-woo Park", disse Ana, a voz quase falhando. "Posso saber quem está falando?" Ana Silva." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Um momento, por favor." Segundos depois, a voz voltou, agora com um tom completamente diferente, quase reverente. "Ana, o Sr. Ji-woo estava esperando sua ligação." Ana ajeitou a mochila no ombro enquanto Pedro segurava firmemente sua mão. O táxi havia parado diante de um conjunto residencial de classe média. Nem luxuoso nem simples, apenas confortável e discreto.
exatamente o tipo de lugar que ela jamais poderia pagar. É aqui mesmo, senhora? Perguntou o motorista, olhando pelo retrovisor. Sim, respondeu Ana, a voz quase um sussurro. Quando desceram do táxi, pago antecipadamente pelo escritório de Ji-woo, um homem de meia idade com um semblante gentil os esperava na entrada. Senhorita Silva, sou Marcos, assistente do Sr. Park no Brasil. Por favor, me acompanhe. Ana respirou fundo, segurando mais forte a mão de Pedro. A sensação de estar aceitando caridade era esmagadora, mas o pensamento do filho dormindo em um abrigo por mais uma noite era ainda pior. O apartamento era exatamente como o condomínio, confortável sem ser ostensivo. Tinha 2 quartos, sala ampla, cozinha americana e estava completamente mobiliado. Na geladeira, Ana encontrou alimentos básicos já organizados. O Sr. Park usa esta residência para situações emergenciais de funcionários ou visitantes, explicou Marcos. Ele pediu que ficasse à vontade. Onde ele está? Perguntou Ana, surpresa por não vê-lo. Em reunião, mas virá ainda hoje. Aqui está um telefone com seu número direto, disse Marcos, entregando-lhe um smartphone novo. E também cartões para despesas essenciais. Ana balançou a cabeça negativamente. Não posso aceitar cartões ou telefones. O Sr. Park imaginou que diria isso, comentou Marcos com um leve sorriso. Ele pediu para lembrá-la que não é caridade, apenas um empréstimo temporário enquanto vocês conversam sobre possibilidades. Quando Marcos saiu, Pedro já explorava o apartamento com olhos maravilhados. Mamãe, tem uma cama só para mim, gritou ele do quarto menor. Ana sentou-se no sofá, sobrecarregada por sentimentos contraditórios. Vergonha, gratidão, medo, alívio, todos misturados em seu peito. 2 horas depois, a campainha tocou. Ana abriu a porta para encontrar Ji-woo ainda em traje social, mas sem gravata e com os primeiros botões da camisa abertos. Desculpe a demora, disse ele. Reunião complicada. Houve um momento de silêncio constrangedor antes que Ana finalmente falasse. Obrigada por isso, disse ela, gesticulando para o apartamento. Mas preciso deixar claro que não posso ficar aqui. Ji-woo já estudou por alguns segundos. Onde está seu filho? Dormindo. Estava exausto. Ji-woo concordou e caminhou até a janela, olhando a vista modesta do bairro. Ana, entendo seu desconforto. Realmente entendo. Não, você não entende, interrompeu ela, a voz controlada para não acordar Pedro. Você não faz ideia do que é sentir que está sendo comprada. Ji-woo virou-se para ela surpreso. Comprada? Nunca foi essa minha intenção. Então qual é sua intenção? Perguntou Ana diretamente. Por que está fazendo tudo isso por uma estranha? Ji-woo sentou-se na poltrona, convidando-a com um gesto a sentar-se também. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe ficou doente na Coreia. Não tínhamos dinheiro para o tratamento, começou ele, os olhos fixos em um ponto invisível da parede. Um estranho na fila do hospital nos ajudou. Simplesmente pagou tudo sem perguntar nada. Ana escutava, imóvel. Eu prometi a mim mesmo que se um dia tivesse condições, retribuiria aquele gesto. Não ao homem específico, porque nunca o encontrei novamente, mas ao universo, suponho. E eu sou sua chance de retribuir? Perguntou Ana, sem conseguir esconder a desconfiança. Você me lembrou de quem sou realmente, Ana. E disso, sim, sou eternamente grato. O silêncio pairou entre eles, menos tenso agora. Não posso aceitar viver de favor, disse Ana finalmente. E se não fosse um favor? Ji-woo inclinou-se ligeiramente para a frente. Tenho uma proposta. Estamos precisando de uma recepcionista temporária na sede da empresa. Alguém que fale português nativo e tenha empatia natural com as pessoas. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. O salário é compatível com o mercado, com todos os benefícios, explicou ele.
Quanto a este apartamento, pode ficar pelo tempo que precisar, com um aluguel ajustado às suas possibilidades quando começar a trabalhar. Ana mordeu o lábio, dividida entre o medo de depender e a chance de recomeçar. Ji-woo parecia ler seus pensamentos. Não é caridade, Ana. É uma troca justa. Por que eu? Deve haver centenas de pessoas mais qualificadas. Ji-woo sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto geralmente sério. Porque você tem algo que não se aprende em faculdade nenhuma: integridade. Ana olhou para as próprias mãos pensativa. Posso pensar até amanhã? Claro, respondeu ele, levantando-se. Ficarei feliz com qualquer decisão que tomar. Quando Ji-woo estava na porta, Ana o chamou. Se eu aceitar, quero subir pelo meu esforço, sem favorecimentos. Ji-woo a encarou. É exatamente isso que eu espero de você. Ao fechar a porta após sua saída, Ana encostou a testa na madeira fria, o coração batendo forte. Pela primeira vez em anos, sentia algo que havia esquecido como era: esperança. O sol mal havia nascido quando Ana acordou. Era seu primeiro dia na Park Industries e o nervosismo fazia seu estômago revirar. Escolheu cuidadosamente a única roupa social que tinha, uma calça preta simples e uma blusa branca que guardava para entrevistas. Você está linda, mamãe, disse Pedro, observando-a arrumar o cabelo em um coque baixo. Ana sorriu, ajeitando a gola da camisa nova do filho. Parte do material escolar que havia chegado misteriosamente 2 dias depois que se mudaram. Obrigada, meu amor. Pronto para seu primeiro dia na escola nova? Pedro concordou animadamente. Ana ainda não havia contado para o menino que a bolsa de estudos no colégio particular também era obra de Ji-woo. Algo lhe dizia que ele descobriria eventualmente. Na recepção da Park Industries, Ana foi recebida por Min-ji, a secretária executiva de Ji-woo. Bem-vinda, Ana. Vou mostrar sua estação de trabalho e explicar suas funções. Durante as primeiras semanas, Ana se dedicou intensamente a aprender tudo sobre a empresa. Acordava 1 hora mais cedo para estudar inglês e coreano básico, determinada a ser mais que apenas a protegida do chefe. Em seu 2º mês, já era conhecida por sua eficiência e empatia. Os funcionários começaram a procurá-la para resolver pequenos conflitos, e os clientes frequentemente mencionavam seu nome nas avaliações de satisfação. Ana, você poderia levar estes documentos para o Sr. Park? Pediu Min-ji uma tarde. Ele está esperando no escritório. Quando entrou na sala de Ji-woo, Ana encontrou não apenas o CEO, mas também uma mesa vazia com um computador novo e uma placa com seu nome. O que é isso? Perguntou ela confusa. Ji-woo levantou-se, indicando a cadeira à sua frente. Uma promoção. Gostaríamos que você se tornasse assistente direta do Departamento de Responsabilidade Social. Ana olhou ao redor desconfiada. Este departamento existe mesmo? Ji-woo sorriu, ligeiramente constrangido. Na verdade, acabamos de criá-lo. Ana colocou os documentos sobre a mesa com mais força que o necessário. Criou um departamento inteiro só para me promover? Ana, não é assim. É exatamente assim, interrompeu ela. Você prometeu que não haveria favorecimentos. Ji-woo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Tem razão. Eu só queria te agradecer do meu jeito. Me agradecendo com um cargo que não conquistei? Ana balançou a cabeça. Isso me diminui, Ji-woo. Faz parecer que não posso subir por mérito próprio. Os olhos dela se encheram de lágrimas de frustração, mas ela as conteve. Ji-woo a observou por alguns segundos, impressionado com sua honestidade. Prometo que nunca mais esconderei minhas intenções, disse ele finalmente, e admito que estava errado. Obrigada, respondeu Ana mais calma, mas ainda acho que você seria perfeita para o Departamento de Responsabilidade Social, mesmo que seja recém-criado. Ana ergueu uma sobrancelha divertida apesar da irritação. Porque tenho experiência em ser pobre.
Porque tem experiência em ser humana, corrigiu ele sério. Algo que muitos executivos aqui esqueceram. Naquela noite, Ana encontrou um envelope na mochila de Pedro. Era a confirmação de sua bolsa de estudos integral, sem menção a Park Industries, mas com o timbre de uma fundação educacional. Quando confrontou Ji-woo no dia seguinte, ele apenas deu de ombros. Prometi não esconder mais minhas intenções, não prometi parar de ajudar. Você é impossível, suspirou Ana, balançando a cabeça. Considere um investimento no futuro do Brasil, respondeu ele com um meio sorriso. Os meses passaram e Ana realmente começou a construir o departamento de responsabilidade social da empresa. Suas ideias para programas comunitários foram elogiadas pelo conselho, especialmente porque reduziam custos enquanto aumentavam o impacto positivo. Em uma tarde de sexta-feira, Ji-woo apareceu em sua sala. Tenho um evento de negócios amanhã à noite. Gostaria que me acompanhasse. Ana olhou para ele surpresa. Como sua assistente? Como minha convidada, respondeu ele, um leve rubor colorindo suas bochechas geralmente pálidas. Ana sentiu seu coração acelerar involuntariamente. Por quê? Porque me sinto mais humano quando você está por perto, respondeu ele simplesmente. O primeiro evento foi seguido de outro e mais outro. Aos poucos, a presença discreta de Ana ao lado de Ji-woo tornou-se habitual. Ela se esforçava para não chamar atenção, mas sua autenticidade naturalmente atraía olhares curiosos. Uma noite, enquanto saíam de um jantar beneficente, Ana notou fotógrafos tirando fotos deles. Ji-woo, tem pessoas nos fotografando. Ele tomou sua mão gentilmente, conduzindo-a ao carro. Isso incomoda você? Ana pensou por um momento. Não se incomodar você. Nada que envolva você me incomoda, Ana. Na manhã seguinte, um pequeno artigo em um blog de negócios questionava: quem é a brasileira ao lado do magnata coreano? Quando Min-ji mostrou o artigo a Ji-woo, ele apenas sorriu, um sorriso que ninguém na empresa havia visto antes. Ela é o futuro, respondeu simplesmente, deixando sua assistente completamente intrigada. Os cristais do salão de festas do Hotel 5 Estrelas refletiam as luzes douradas, criando um ambiente que parecia saído de um filme. Ana ajustou o vestido preto, o mais elegante que já havia usado, comprado especialmente para a ocasião. Era sua primeira vez em um evento realmente importante da elite empresarial brasileira. Respire, sussurrou Ji-woo ao seu lado, notando seu desconforto. Você está deslumbrante. Ana sorriu tensamente, segurando com mais força a pequena bolsa de mão. Existem mais talheres naquelas mesas do que eu tinha em casa durante toda a minha infância, respondeu ela, tentando fazer piada para aliviar o próprio nervosismo. Ji-woo sorriu. Apenas seja você mesma. É o que mais admiro em você. Enquanto caminhavam pelo salão, Ana sentia os olhares curiosos. Alguns discretos, outros nem tanto. Ji-woo cumprimentava pessoas importantes com sua habitual polidez formal, apresentando Ana como diretora de nossos projetos sociais. O título ainda soava estranho para ela. Ji-woo, querido! Uma voz melodiosa e claramente ensaiada soou atrás deles. Ao se virarem, Ana se deparou com uma mulher deslumbrante, alta, loira, com um vestido vermelho que parecia pintado sobre seu corpo esbelto. Valentina, respondeu Ji-woo educadamente, sem o calor que usava com Ana. Como vai? Sentindo sua falta nas festas da embaixada, respondeu a mulher, seus olhos analisando Ana de cima a baixo, sem tentar disfarçar. Não vai me apresentar sua amiga? Havia algo na entonação da palavra amiga que fez Ana sentir um nó no estômago. Valentina Monteiro, apresento Ana Silva, diretora de responsabilidade social da Park Industries, disse Ji-woo formalmente. Responsabilidade social? Que interessante, comentou Valentina com um sorriso frio. Deve ser tão gratificante ajudar os necessitados.
Ana sentiu o veneno nas palavras, mas respondeu com genuína convicção. É extremamente gratificante, sim. Acredito que empresas com o poder econômico da Park Industries têm o dever de retribuir à sociedade. Valentina deu uma risada. Que adorável. Ji-woo sempre teve um coração mole para causas perdidas. Ela tocou o braço dele com familiaridade. Lembra quando doou aquela quantia absurda para aquele orfanato em Seul? O conselho quase teve um ataque. Foi um dos melhores investimentos que já fizemos, respondeu ele. Claro, claro. Valentina sorriu, voltando-se para Ana. E o vestido é lindo. Quase não dá para perceber que não é de uma marca reconhecida. Ana sentiu o rosto esquentar, mas antes que pudesse responder, Valentina continuou. Ji-woo, precisamos conversar sobre aquele projeto em Angra. Papai está impaciente. Ela olhou para Ana como se só agora recordasse sua presença. A sós, se possível. Assuntos da alta sociedade, você entende. Ana deu um passo para trás, sentindo-se subitamente desconfortável, inadequada, invisível. Sensações que conhecia bem, mas que acreditava ter deixado para trás. Ana vai participar de qualquer discussão relacionada a novos projetos, respondeu Ji-woo com uma firmeza que surpreendeu ambas as mulheres. E se seu pai está interessado em investir, ele pode marcar uma reunião formal em meu escritório. Valentina arregalou os olhos, claramente desacostumada a ser contrariada. Bem, isso é inesperado, disse ela, recuperando a compostura. Não sabia que sua assistente social participava de decisões executivas. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Valentina, respondeu Ji-woo, colocando gentilmente a mão nas costas de Ana. Se nos der licença, temos outros convidados para cumprimentar. Quando se afastaram, Ana ainda sentia o olhar perfurante de Valentina em suas costas. Vocês tiveram um caso, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Ji-woo não negou. Há muito tempo, foi breve e sem significado. Ela é parte deste mundo. Eu não sou, murmurou Ana. Ela é parte de um mundo que eu tolerava. Você é parte de um mundo que eu respeito, respondeu ele. O restante da noite foi cheio de conversas parecidas, menos agressivas, mas ainda com um jeito de quem se acha superior. Pessoas que falavam com Ana como se ela fosse uma criança precoce, elogiando sua simplicidade refrescante enquanto trocavam olhares significativos. No carro, voltando para casa, Ana permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Quando Ji-woo finalmente segurou sua mão, ela não conseguiu conter as lágrimas. Sinto muito pelo que aconteceu lá dentro, disse ele suavemente. Não é sua culpa, respondeu Ana, enxugando o rosto. É só que, por um tempo, eu quase acreditei que poderia pertencer àquele mundo. Ji-woo apertou sua mão com mais força. Você nunca vai andar sozinha novamente naquele mundo ou em qualquer outro. Estou ao seu lado, Ana. Ela olhou para ele através das lágrimas, não de fraqueza, mas de algo que não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido como nomear. A sensação de ser verdadeiramente vista e protegida. Por quê? Perguntou ela. Ji-woo olhou profundamente em seus olhos, como se tentasse transmitir algo que as palavras não conseguiriam capturar. Porque com você, finalmente me sinto em casa. A luz vermelha da câmera piscou, indicando que a entrevista estava sendo gravada ao vivo. Ji-woo sentou-se confortavelmente na poltrona do estúdio, vestindo um terno azul marinho impecável, mas com uma expressão diferente da habitual. Menos empresarial, mais acessível. Estamos de volta com o empresário Ji-woo Park, CEO da Park Industries, anunciou a entrevistadora, uma jornalista respeitada da maior emissora do país. Ji-woo, você raramente concede entrevistas. O que mudou? Ji-woo sorriu levemente, ajustando a postura.
Percebi que mantive minha história pessoal escondida por tempo demais. Acredito que compartilhá-la agora pode fazer diferença para outras pessoas. E que história é essa? Perguntou a jornalista, inclinando-se com interesse genuíno. Muitos me conhecem como o magnata coreano, como se eu tivesse nascido em berço de ouro. Começou ele, sua voz calma, mas carregada de emoção contida. A verdade é que cresci em um dos bairros mais pobres de Seul. Minha mãe era faxineira e meu pai trabalhava em construção civil quando conseguia emprego. A jornalista pareceu surpresa, assim como a equipe atrás das câmeras. Como foi essa jornada da pobreza até se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do setor? Ji-woo olhou brevemente para fora do quadro da câmera, onde Ana assistia à entrevista nos bastidores. Foi uma jornada de trabalho duro, estudo obsessivo e, honestamente, alguma sorte. Mas também de sacrifícios, principalmente de minha humanidade. Ele fez uma pausa. Em algum momento do caminho, esqueci de onde vim. E o que te fez lembrar? Ji-woo sorriu, agora mais abertamente. Uma mulher que me ofereceu seu único casaco quando eu estava tendo uma crise de hipoglicemia em um ponto de ônibus. A história completa se desenrolou na televisão nacional. O encontro com Ana, como ela gastou seu último dinheiro para ajudá-lo sem saber quem ele era, e como aquele gesto simples o reconectou com suas raízes. Ana reacendeu minha fé na humanidade, concluiu ele. E me lembrou que nossa verdadeira riqueza está em como tratamos os outros, não no tamanho de nossas contas bancárias. A entrevista gerou uma onda imediata de reações. Em poucas horas, o nome de Ana estava em todos os portais de notícias, com jornalistas tentando descobrir mais sobre a mulher do casaco que havia conquistado o coração do empresário. Na sala de estar do apartamento que agora compartilhavam, Ana desligou a televisão, visivelmente emocionada. Por que fez isso? Perguntou ela, encarando Ji-woo, que acabara de chegar do estúdio. Por que expor nossa história dessa forma? Ji-woo sentou-se ao lado dela no sofá. Porque estou cansado de esconder quem sou, quem somos. Ele pegou suas mãos. Você me ensinou que não há vergonha em nossas origens. Nos dias seguintes, Ana começou a receber convites para falar em ONGs e eventos de empoderamento feminino. Sua história inspirou mulheres em situações semelhantes a que ela vivera. Não sei se estou pronta para isso, confessou ela a Ji-woo uma noite, enquanto organizava os convites na mesa da cozinha. Você está mais pronta do que imagina, respondeu ele, servindo 2 xícaras de chá. Sua voz precisa ser ouvida. Pedro entrou correndo na cozinha, segurando um desenho colorido. Olha o que eu fiz na escola, mamãe. Ana pegou o papel, sorrindo ao ver uma casa desenhada com 3 figuras na frente. Uma mulher de cabelos longos, um menino pequeno e um homem de terno. Quem são esses, meu amor? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Você, eu e o moço do suco, respondeu Pedro naturalmente, referindo-se a Ji-woo pela história que ouvira tantas vezes. Ji-woo olhou para o desenho, uma emoção nova e profunda brilhando em seus olhos. Gostei muito, Pedro, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Posso guardar este desenho no meu escritório? Pode, concordou Pedro sorrindo, antes de correr de volta para seu quarto. Ana observou a cena, seu coração transbordando. Na manhã seguinte, Ji-woo a surpreendeu, pedindo que o acompanhasse até um prédio recém-reformado no centro da cidade. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Ana quando pararam em frente ao edifício. Tenho algo para te mostrar, respondeu ele, conduzindo-a para dentro. O interior havia sido completamente renovado. Espaços amplos e acolhedores, com salas equipadas com computadores, um playground infantil e o que parecia ser uma pequena clínica médica. Ji-woo, o que é isso? O Instituto Casaco, respondeu ele observando sua reação. Um centro de apoio para mãe solo, com creche,
capacitação profissional, assistência jurídica e médica. Ana percorreu o espaço lentamente, tocando os móveis novos, olhando para as salas vazias, que logo estariam cheias de mulheres buscando reconstruir suas vidas. "Você fez isso", murmurou ela, incapaz de completar a frase. "Na verdade, nós fizemos", corrigiu Ji-woo. "E quero que você seja a diretora." Ana parou, virando-se para encará-lo. "Eu? Mas não tenho experiência em administração de..." "Você tem a única experiência que importa", interrompeu ele gentilmente. "Viveu isso. Sabe exatamente do que essas mulheres precisam, o que sentem, como ajudá-las sem ferir seu orgulho." Ana respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Aceito", disse finalmente, "mas com uma condição." "Qual?" "Quero transformar outras histórias como a minha", respondeu ela com determinação. "Não apenas dar assistência temporária, mas realmente mudar vidas, como você mudou a minha." Ji-woo sorriu, seus olhos brilhando de admiração. "Nunca esperaria menos de você, Ana." O auditório do Instituto Casaco estava repleto. Mulheres de diferentes idades, muitas com crianças no colo, ocupavam as cadeiras dispostas em semicírculo. Executivos de empresas parceiras, representantes do governo e jornalistas completavam o público no grande evento de inauguração oficial. Ana ajustou o microfone no púlpito, sentindo o coração bater acelerado. 1 ano havia se passado desde que Ji-woo mostrara o prédio vazio a ela. Agora, mais de 200 famílias eram atendidas mensalmente, com resultados que superavam todas as expectativas. "Bem-vindos ao primeiro aniversário do Instituto Casaco", começou ela, sua voz firme apesar do nervosismo. "Muitos de vocês já conhecem nossa história, mas hoje queremos celebrar as novas histórias que começaram a ser escritas aqui." Do lado direito do palco, Ji-woo observava Ana com admiração. Pedro, agora com 6 anos, estava sentado ao seu lado, balançando as pernas e ajustando a gravata borboleta que havia insistido em usar igual ao tio Ji-woo. "Quando iniciamos este projeto", continuou Ana, "nosso objetivo era simples: criar um espaço onde mulheres que criavam seus filhos sozinhas pudessem encontrar apoio sem perder sua dignidade. O que não esperávamos era o impacto que isso teria não apenas nas famílias, mas em toda a comunidade." Ana apresentou vídeos de depoimentos, dados sobre empregabilidade, histórias de superação. Quando terminou essa parte, fez um gesto para que Ji-woo se juntasse a ela no palco. "Agora, gostaria de convidar o homem que tornou tudo isso possível, não apenas com recursos financeiros, mas com algo muito mais valioso: respeito genuíno por cada mulher que passa por nossas portas." Ji-woo caminhou até o púlpito em meio a aplausos calorosos. Ao lado dele, uma assistente carregava algo coberto por um tecido branco, que foi cuidadosamente colocado em um suporte iluminado no centro do palco. "Obrigado, Ana", disse ele, ajustando o microfone. "Mas a verdade é que estou aqui apenas como um instrumento de algo muito maior que começou há exatos 2 anos, em um ponto de ônibus durante uma tempestade." Ji-woo fez um sinal e a assistente removeu o tecido branco, revelando um casaco simples e gasto, agora protegido em uma redoma de vidro transparente, como uma relíquia preciosa. "Este é o casaco que Ana me deu naquele dia", explicou ele, sua voz carregada de emoção. "O único casaco que ela possuía, entregue a um completo estranho que precisava de ajuda." Um murmúrio percorreu o auditório. "Muitos me perguntam por que um casaco tão simples merece esse destaque. A resposta é que este não é apenas um casaco. É um símbolo do que acontece quando escolhemos a compaixão acima do interesse próprio, quando vemos o ser humano além das aparências." As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Ana enquanto ela observava a cena. Ji-woo continuou: "Eu poderia ter morrido naquele dia,
Minha crise de hipoglicemia era severa e eu estava sozinho. Mas uma mulher que mal tinha o suficiente para si mesma e seu filho decidiu parar e ajudar. Ji-woo virou-se para Ana, estendendo a mão para que ela se aproximasse. Com uma última olhada para o casaco, ele continuou. Esse gesto não apenas salvou minha vida física, mas salvou algo dentro de mim que eu nem sabia que estava morrendo. Minha humanidade. Ana juntou-se a ele, visivelmente emocionada. Pedro correu até eles e Ji-woo o pegou no colo naturalmente, como se fossem uma família. Ana, disse Ji-woo, agora falando diretamente para ela, embora sua voz ainda ecoasse pelo microfone para todo o auditório, você me ensinou que a verdadeira riqueza está nos pequenos gestos de compaixão, que o amor se manifesta nas ações mais simples. Para surpresa de todos, principalmente de Ana, Ji-woo colocou Pedro no chão e ajoelhou-se diante dela. Por isso, continuou ele, tirando uma pequena caixa do bolso, quero te perguntar se aceitaria construir o resto da sua vida ao meu lado, não como minha funcionária, não como minha protegida, mas como minha esposa. O auditório inteiro prendeu a respiração. Ana olhou para Ji-woo, para o casaco na redoma, para Pedro, que observava tudo com olhos arregalados, e finalmente para a plateia de mulheres cujas vidas haviam sido transformadas. Sim, respondeu ela simplesmente, sua voz embargada pela emoção. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Pedro pulava de alegria, gritando, ela disse sim, enquanto Ji-woo colocava o anel em seu dedo. Quando o barulho diminuiu, Ana pediu o microfone de volta, pegando Pedro no colo e segurando a mão de Ji-woo. Quero dizer algo muito importante para todos vocês, disse ela, encarando o público com olhos brilhantes. O que você dá pode parecer pequeno, mas para alguém pode ser tudo. A plateia se levantou, todos visivelmente emocionados, famílias, executivos, jornalistas, todos unidos pela história improvável de um casaco simples que havia se transformado em um legado de esperança. Enquanto os abraços e as congratulações se espalhavam, Ana e Ji-woo permaneceram por um momento apenas olhando um para o outro, conscientes de que suas vidas haviam sido completamente reescritas por um ato simples de humanidade em um dia chuvoso. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!